Eu vou dar continuidade aqui, lendo direto Lacan, porque está muito claro. De onde a gente tinha parado no vídeo 5, 4. Depois o 5 eu converso com vocês sobre o Lacan de um modo geral. Então, vamos adiante. Eu tinha parado onde diz assim: disse-lhes, aqui está ligado esse horror de Freud, o horror à frase, amar ao próximo como a ti mesmo, do homem distinto que profundamente ele está ligado a essa maldade na qual ele não hesita em mostrar-nos o âmago mais profundo do homem. Esse horror do Freud está ligado aí. Aí continua agora Lacan. Mas preciso acentuar tanto o ponto em que uno meus 2 fios para atá-los. Já falei dos 2 fios no último vídeo, no 5º. Trata-se da rebelião do homem, isto é, de todo homem, na medida em que aspira à felicidade. A verdade que o homem busca a felicidade permanece verdadeira. Também a gente já viu isso no outro vídeo. A resistência ao mandamento amarás teu próximo como a ti mesmo e a resistência que se exerce para entravar seu acesso ao gozo são uma única e mesma coisa. Vocês vão ver por quê, agora no decorrer do que o Lacan vai falar. Enunciado desta maneira, isto pode parecer um paradoxo, né? A resistência ao mandamento, amarás teu próximo como a ti mesmo, e a resistência que se exerce para entravar o seu acesso ao gozo, o fato de ser uma e mesma coisa. Enunciado dessa maneira, isso pode parecer um paradoxo a mais, uma afirmação gratuita. No entanto, vocês não reconhecem nisso aquilo ao qual nos referimos mais comumente, cada vez que, com efeito, vemos o sujeito recuar de seu gozo. Falei disso no último vídeo que eu conversei com vocês. Do que estamos falando? A agressividade que ele contém, o núcleo temível desse destrudo, destruir em latim, que, quaisquer que sejam as pequenas afetações, os regateios analíticos de frescura, não deixa de ser com isso que nos encontramos constantemente confrontados em nossa experiência. Que se avalize ou não isso, em nome de não sei que ideia preconcebida da natureza, o fato é que, na própria fibra de tudo o que Freud ensinou, há isto, que é na medida em que o sujeito faz com que a agressividade se volte contra si mesmo, que provém a energia dita do supereu. O supereu é uma instância muito importante. Por um lado, ela é uma espécie de régua que mede o quanto você está cumprindo com o seu ideal do eu, do ego, do grande eu, do eu, seu. Eu tenho que ser isso. É o ideal do eu, né? O que é posto para que você cumpra o que está nesses sócios que você está imerso. O superior fica fazendo esse papel de régua de medida, o quanto você está chegando a esse seu ideal do eu. Mas, por outro lado, é ele quem diz, goza. E o gozo tem os seus 2 aspectos, prazer e desprazer. O superior pode ser extremamente cruel, dependendo da lei que você está submetido. Freud toma o cuidado de acrescentar esse toque suplementar que, uma vez que se entra nessa via, uma vez encetado o processo, não há mais limite.
ele a engendra no limite, ou seja, na medida em que a mediação, que é a da lei, acaba por faltar. Da lei, lei com letra maiúscula, na medida em que ele proviria de alhures. Mas desse alhures, onde aquele que deve responder está faltando. Aquele que a garante, ou seja, o próprio Deus. A gente já viu no outro vídeo, se Deus está morto, e surge no lugar de Deus a frase amarás teu próximo como a ti mesmo, e Freud não aceita e diz que é uma coisa desumana esse mandamento. Se está faltando Deus, como é que fica para poder trabalhar com esse limite? Nietzsche vai propor, então a gente vai ter que virar cada um Deus, né? Eu já li isso também para vocês. Continuando Lacan, não é, portanto, uma proposição original dizer que o recuo diante do amarás teu próximo como a ti mesmo é a mesma coisa que a barreira diante do gozo, e não o contrário. Amarás teu próximo como a ti mesmo é a barreira diante do gozo. Bom, mas o superior manda você gozar. Até aí o paradoxo. O superior manda você gozar, mas surge no lugar da morte de Deus um mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo. Que é um mandamento. Mas se você cumpre esse mandamento, ao mesmo tempo você descumpre o mandamento do superior. Começa aí a confusão. Recuo de amar meu próximo como a mim mesmo, na medida em que, nesse horizonte, há algo que participa de não sei qual crueldade intolerável. Nessa direção, amar meu próximo pode ser a via mais cruel. Também falamos disso no último vídeo, no 5. Tal é afiado o gume do paradoxo que aqui lhes proponho. Certamente é preciso, para lhe conferir sua importância, ir passo a passo, de tal maneira que possamos, apreendendo o modo pelo qual essa linha íntima de divisão se anuncia, se não saber, pelo menos pressentir os acidentes que seu caminho nos oferece. Agora eu vou pular aqui um pedaço, porque é Freud ali brigando com os amigos, inimigos, etc., que não vem ao caso aqui. Continuando, Freud não, Lacan. Continuando Lacan. Conhecemos, portanto, o gozo da transgressão. Está aqui ele. Mas em que ele consiste? Será que é óbvio que o fato de tripudiar com as leis sagradas, que podem igualmente ser profundamente postas em causa pela consciência do sujeito, desencadeie por si só não sei que gozo? Certamente vemos constantemente operar-se nos sujeitos esse curioso procedimento, que se pode articular como a colocação à prova de um destino sem rosto, como um risco do qual o sujeito, tendo-se safado, encontra depois como que garantido em sua potência. A lei desafiada não desempenha aqui o papel de meio, de vereda traçada para aceder a esse risco? Mas então, se essa vereda é necessária, qual é esse risco? Em direção a que meta avança o gozo para ter que se apoiar na transgressão a fim de ter êxito? Ele agora vai dar uma paradinha e diz: deixo por enquanto essas questões em aberto
e retorno o fio. Se o sujeito retrocede, o que é que escolta esse processo de reviramento? E agora aqui ele vai entrar na segunda parte do texto. Até aqui a gente foi na questão da barreira diante do gozo. Vocês acabaram de ver nesse paradoxo. Do amarás ao próximo como a ti mesmo, e ao mesmo tempo superior manda gozar. Ficam os dois. Agora a gente vai entrar na questão da imagem, do respeito da imagem do outro. O outro, aquele outro com quem você contracena, não o grande outro, o outrinho. A gente vai sair do outrão, dos sócios, e vai entrar no outrinho. Então, aqui termina a parte, ela finaliza aqui a barreira diante do gozo, para a gente começar no próximo a respeito da imagem do outro. Às vezes eu vou parar e pular certas coisas do Lacan, porque não vem ao caso, é ele brigando com pessoas, ou citando pessoas que ele de vez em quando precisa falar mal, ou, enfim, ou vai agregar alguma coisa para os alunos, mas não para o que a gente está tendo que entender aqui, que é o gozo da transgressão, tá bom? Parando aqui. Esse é o sexto.